gente vai agora ver mesmo o projeto político-pedagógico do SEJUDE. Vou começar a apresentar aqui para vocês. Então, o nosso projeto político-pedagógico é este aqui. Foi instituído pela presidência em maio de 2020. Começa com essa lista de siglas. Aqui na parte do sumário, olha os assuntos que a gente trata aqui, né? Sobre o centro de formação, a estrutura do SEJUDE, os objetivos, a comunicação, como que é feita. Aqui algumas noções sobre projeto político-pedagógico, concepções de educação e de ensino, educação organizacional, interações e parcerias, levantamento de demandas por curso, princípio norteador, aliás aqui no plural, né? Princípios norteadores, docentes, metodologia, direitos autorais e por aí vai. Suporte para as aulas, projeto de curso e plano de ensino, modalidade de educação à distância, estrutura e gestão do currículo, matriz de capacitação, organização curricular por área e este programa, a avaliação do projeto, a autoavaliação, instrumento de avaliação e as considerações finais. Então, essa parte aqui mais administrativa, a gente não precisa repassar, é só para vocês saberem que ela está aqui, onde fala do Conselho Gestor, do SEJUDE, sobre a direção, a secretaria, a coordenação pedagógica, todas essas informações, não precisamos nos deter. Nossa parte aqui é muito mais a questão pedagógica. Basicamente, esse curso aqui de formação de docentes teve muito como pressuposto o próprio projeto político-pedagógico. Se a gente for olhar aqui o projeto e olhar a estruturação desse nosso curso, é bastante parecido. Mas aqui, chama atenção para a questão do levantamento de demandas por cursos, né? Atualmente, o SEJUDE tem feito bastante essas pesquisas junto às direções, por meio, inclusive, das próprias avaliações que os alunos fazem ao final de cada ação formativa. A gente tem o cuidado de analisar e verificar o que é trazido pelas pessoas que estão fazendo os nossos cursos. E acontece de muitas vezes a gente perceber necessidades ali descritas, ali na parte subjetiva, onde eles colocam coisas, situações que servem não só para o aperfeiçoamento dos cursos já existentes, mas inclusive para a gente pensar em novos cursos para o nosso currículo aqui do SEJUDE. E aí esses cursos são trazidos também, claro, pela Corregedoria, né? A Corregedoria Geral da Justiça traz muitas informações, muitas demandas, né, importantíssimas aqui para o SEJUDE, para a gente poder promover esses cursos. De acordo com o projeto, quais são os princípios norteadores da ação pedagógica do SEJUDE? Vamos aqui, o número 1, incentivar e apoiar os alunos em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais, promover a capacitação geral do magistrado, servidor e colaborador e sua qualificação para o exercício de suas atividades, desenvolver iniciativas de capacitação que promovam o aproveitamento de habilidades e conhecimentos de magistrados, servidores e colaboradores, estimular a participação do magistrado, servidor e colaborador em programas de educação continuada que visem o aprimoramento profissional durante a vida funcional, incentivar a inclusão de projetos de capacitação como requisito para a promoção funcional, considerar o resultado dos programas de formação e aperfeiçoamento e a avaliação de desempenho do servidor e do magistrado complementares entre si, oferecer e garantir cursos de formação e desenvolvimento de competências, avaliar permanentemente os resultados, elaborar o plano anual de formação e aperfeiçoamento, promover entre os servidores e magistrados a ampla divulgação das oportunidades. Aqui no projeto político-pedagógico, quando a gente fala aqui dos docentes, mais uma vez aqui é trazida a resolução 92 do CNJ, na parte que diz ali no artigo 8º, né, de que as ações formativas vão ser realizadas preferencialmente por magistrados e servidores, tá? Bastante interessante, que está até grifado aqui no projeto político-pedagógico do SEJUDE. Aqui nesse aspecto da metodologia, a gente comentou, quando falamos da resolução 192 de 2014, a questão que a preferência é pela educação à distância, e aqui nessa metodologia de ensino vem aqui essas informações pertinentes a esse assunto. Diz aqui, né, que aqui pode a gente ter formação presencial e à distância, como de fato tem, né? Atualmente a gente está só com esse problema aí da pandemia, mas a gente realiza sim cursos na modalidade presencial, embora a maioria sejam realmente pela modalidade à distância.
E aí existe aquela regra, né, uma regra adotada pelo MEC, do percentual de frequência de 75% nos cursos. A gente segue essa regra aqui no Sejude, e a nota mínima para o aluno ser aprovado com frequência e aproveitamento nas formações é a média 7. A gente sabe que as avaliações, elas são realizadas pelos docentes obedecendo algumas regras daqui, né? E existe uma parte assim dessa avaliação, dessa pontuação que é dada para o aluno, que é uma parte ali mais flexível, que faz parte da questão da liberdade de cátedra, né, do docente. Então, atualmente, nas aulas interativas, que são aquelas aulas síncronas, que acontece ali presencial entre alunos e o professor, vale até um ponto essa atividade. E mais a frequência, mais a presença. Outra atividade é o fórum, que pode valer de 0 até 2 pontos, sendo que o professor é livre, se ele quiser fazer outros fóruns valendo mais, está tranquilo. Só que a nota mínima que ele pode dar ali nos fóruns é 2. Então, com isso, a gente teria 3 pontos que eu poderia dizer que eles são atrelados assim, a uma regra aqui do projeto político-pedagógico. Os outros 7 pontos, como é que eles vêm? Eles vêm da liberdade que o professor tem para fazer essa avaliação da forma como ele achar que fica mais conveniente para avaliar. Ele pode fazer uma prova objetiva, ele pode fazer subjetiva, ele pode fazer vários trabalhos, ele pode fazer um trabalho, embora que a gente nunca indica, né? A gente não indica muito que seja uma avaliação apenas, porque isso aí pode causar um problema, a pessoa pode não conseguir fazer e aí vai perder o curso inteiro porque era apenas uma avaliação valendo uma pontuação muito alta, né? Valendo toda a pontuação, na verdade, fora a pontuação da aula interativa e dos fóruns. Aí a pessoa vai ficar prejudicada. Então a gente indica que seja mais fatiado esse sistema aí de avaliação. Mas na prática é assim que acontece, é assim que está previsto aqui no projeto político-pedagógico do Sejude. A certificação, a gente sabe que é por 2 modos, está aqui, né, no projeto político-pedagógico. A certificação, ela acontece pela frequência, né, o aluno frequentou tudo, não fez nenhuma prova, nada, nenhuma atividade, mas ele teve 75% de frequência ali nas aulas, acessou ali o material e tudo, então ele vai receber uma certificação dizendo que ele frequentou aquele curso. E se ele conseguiu fazer todos os trabalhos ali, conseguiu a nota no mínimo 7, ele vai receber um certificado de aproveitamento, dizendo que ele concluiu mesmo aquela formação, ele participou com frequência e aproveitamento. Então, a Lei de Direitos Autorais também está aqui no projeto político-pedagógico do Sejude, aqui, a Lei 9610 de 98, e aí a gente até tem um trechozinho transcrito aqui dizendo que as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecida ou que se invente no futuro, tais como textos literários, artísticos ou científicos, conferências, sermões, obras dramáticas, coreografias, composições musicais, fotografias, desenhos, gravuras, ilustrações, coletâneas, audiovisuais, entre outras, tá? Todas essas daqui estão protegidas pelos direitos de criação do espírito, né? Como diz aqui o artigo 7º dessa lei. Por isso que a gente comentou lá naquele outro momento que é importante, tá? Qualquer coisa, veja só, até gravura, tudo, o mínimo que você pensar é protegido por essa lei e a gente deve sempre usar essa referência, usar sempre a citação. Na parte de suporte para nossas aulas, para as aulas presenciais, por exemplo, o que tem no Sejude? O Sejude, ele tem um auditório, ele tem várias salas de aula, ele tem sala com computadores, né, que são laboratórios de informática para as aulas que precisam de algo nesse tipo. A gente tem todo um suporte de equipe do administrativo, do pedagógico, para poder dar esse apoio necessário. E quando a gente fala de educação à distância, aí a gente precisa desse aparato, né? Com exceção ali, não muito ali de sala de aula, mas a gente precisa desse aparato do pessoal e tudo, e mais a questão tecnológica. A gente precisa de equipamentos compatíveis que possam fazer a transmissão, a gente precisa dos estúdios para gravação, e nós temos no Sejude, quem já é docente ou quem teve a oportunidade de visitar, temos 2 estúdios muito bonitos, exemplares, nossos estúdios invejáveis. Temos uma empresa terceirizada que presta serviço nessa questão ali dos cinegrafistas, de uma pessoa para fazer a edição.
Então, há todo esse aparato, sim, que é necessário. A nossa plataforma educativa, ela existe e ela tem todo um suporte. A gente tem uma equipe de estagiários para dar o apoio para os alunos quando estão ali com alguma dificuldade ali com a plataforma. Então, esse é todo o aparato que nós temos para poder ministrar as aulas e seguir o que diz aqui o projeto político-pedagógico. Temos também aqui a previsão do projeto de curso e do plano de ensino. O que é isso? O projeto de curso, ele, em via de regra, é elaborado pelo Sejude a partir de suas pesquisas, a partir de informações que são trazidas a nós sobre demanda, necessidade de demanda. Então, a gente precisa pesquisar para poder compor os elementos ali desse projeto de curso. Depois de pronto o projeto de curso, é que se tem condições de fazer o plano de ensino. O plano de ensino ele é filho desse projeto de curso. É assim, ó. O projeto de curso é filho do projeto político-pedagógico, tá? Então, vem o projeto político-pedagógico, o projeto de curso e depois o plano de ensino, tá? E depois desse ainda tem o plano de aula, só que, assim, a gente geralmente não precisa ir tanto ali, assim, pro plano de aula, que é aquela aula do dia a dia, é muito utilizado quem está no dia a dia de escola, tem que ter aquele plano de aula diário, tá? Então, a gente cobra ali até o plano de ensino, não precisa desse outro degrau a mais aqui pra gente. O plano de ensino, ele deve ser elaborado pelo professor. O professor vai tomar conhecimento de tudo o que contém ali o projeto do curso, vai entender qual é que é a ideia do curso e ele vai fazer o plano dele de como ele vai ensinar. É por isso que se chama plano de ensino. Como eu vou ensinar aquilo que está previsto ali no projeto. Então, tem alguns aspectos que são específicos do plano de ensino que não estão ali no projeto de curso porque são desnecessários. Quem precisa conhecer a informação completa ali do plano de ensino é quem vai participar efetivamente do curso, daquele conteúdo sendo colocado mesmo em prática, sendo ministrado. O plano de ensino ele diz isso, como é que eu vou ministrar esse conteúdo? Então, o forte de um plano de ensino é basicamente a questão ali da metodologia, tá? Como que vai acontecer, como é que vai ser feito, o que vai ser feito. A avaliação do projeto político-pedagógico. Precisa ter? Precisa, né, gente? Precisa. A gente conversou bastante sobre isso, dizendo que como o projeto político-pedagógico, ele é um processo, como é a educação também, um processo, então todo o processo, ele nunca para, ele nunca tem um ponto final e não está nunca acabado. Então ele precisa de avaliação constante para poder ser renovado, reinventado, melhorado, alterado, se for preciso. A gente traz aqui um conceito, inclusive aqui, do Erivelto Lima, que diz que a avaliação ela é formativa e informativa, porque vai trazendo elementos do ensino e da aprendizagem para que professores e estudantes se percebam nessas informações e delas retirem o melhor proveito. Então, eu também já toquei nesse assunto um pouquinho quando eu disse lá no início que a questão da avaliação ela é muito informativa, tá? Ela é informativa num sentido amplo. Ela é informativa para o aluno, ela é informativa para o professor, ela é informativa do quê? Ela é informativa da nossa prática, da minha postura como professor, da postura do aluno como aluno, para a gente poder se enxergar nesse processo, tá? E com um projeto político-pedagógico não é diferente, a gente também consegue essa percepção. Então, a partir de toda a avaliação que é feita, de todos os cursos, de todas as reuniões que a gente faz com equipes docentes, de todas as demandas que nos chegam, isso tudo vai servindo como elemento de avaliação desse projeto político-pedagógico, porque isso tudo é elemento da nossa prática. Então, é sempre necessária e constante a avaliação. Aqui a gente percebe, pessoal, a questão das avaliações que a gente comentou, da avaliação formativa, avaliação de reação, que nós comentamos lá na resolução 192 de 2014 do CNJ, está tudo aqui no projeto político-pedagógico do Sejude colocado de acordo com a nossa realidade. A gente passa para a questão dos anexos do projeto político-pedagógico, o que é trazido como anexo. O currículo dos cursos. O currículo de cursos do Sejude, ele é dividido por área, eixos, programas e depois os cursos dentro dos programas. Quais são as áreas dos cursos, as áreas de competência? Então, nós temos aprendizagem, comportamental, gestão, jurídica, linguagem, organizacional e tecnológica.
Sempre o que tem aqui no laranja, essa florzinha laranja, é a área, e o que tem aqui no quadradinho azul é o eixo. Então, na área comportamental, a gente tem competências para mudança e inovação. Na área de gestão, a gente tem 2 eixos: gestão para resultados no judiciário e gestão de liderança e pessoas. Na área jurídica, atualização jurídica e prática processual. Na área de linguagem, redação e linguagem. Organizacional, organização judiciária, tecnologia, informática, aprendizagem, educação e aprendizagem. Então, aí a gente repassou as áreas com seus respectivos eixos. Nesta outra figura, mais complexa, a gente pode ver área, eixo e programa. Então, como vocês vão ter acesso a esse material, não precisa a gente ficar aqui lendo, falando de um por um, né? A gente vai colocar apenas alguns para exemplificar. Por exemplo, a área que é a nossa principal no judiciário, a área jurídica, a gente tem o eixo atualização jurídica e prática processual, e ali temos vários programas: atualização em depoimento especial, atualização em dogmática jurídica, em violência doméstica, aperfeiçoamento em mediação, formação integral em justiça restaurativa, a atualização de colaboradores em JEC e JECRIM. Então, a gente tem aqui a área, o eixo e os programas. Tá? A área de gestão. A gestão tem 2 eixos, né? Gestão para resultados no judiciário, com o programa Formação de Líderes e o outro programa Gestão da Transformação. E a gente também tem Gestão de Liderança e Pessoas, com os programas Qualidade de Vida no Trabalho, Preparação para Aposentadoria, Inclusão e Acessibilidade. São os 3 programas dentro da área de gestão. Aqui a gente está fora agora daquela florzinha, né? Vamos de tabela agora. Então, nessa tabela a gente tem a área, depois a gente tem eixo, e aqui a gente tem os programas e também os cursos, que é o novo elemento que entra aqui. Não dá para botar na florzinha não, viu, gente? Que a florzinha ia ficar muito difícil de enxergar, ia ter que deixar bem pequenininha, não ia dar certo. Então, aqui os cursos que estão dentro dos programas, que por sua vez estão dentro do eixo e que compõem as áreas de competência. Vamos pegar um aqui por hipótese, aqui por exemplo, vamos lá, pegar aqui a tecnologia. Então, na área da tecnologia, a gente tem informática como eixo. E como programa, a gente tem formação em sistemas. E aí vem vários cursos aqui dentro: capacitação em processo eletrônico, EPROC primeiro grau, tem capacitação para instrutores, EPROC segundo grau e para servidores. Então, a gente percebe vários cursos na área aqui de sistemas. Bem, terminada a questão do currículo de cursos, a gente passa para a plataforma NAVE, que é o anexo 2 do projeto político-pedagógico do SEJUD. A plataforma NAVE, gente, a plataforma educativa NAVE, penso eu que seja do conhecimento de todos, que foi desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já tem uma longa data. É uma plataforma que, comparada com outras do mercado, ela não está tão atualizada. Esse processo de atualização está acontecendo porque o SEJUD entende que a plataforma ela atende bastante os requisitos necessários para uma boa educação à distância. Ela tem bastante elementos, bastante ferramentas, só que, claro, isso precisa ser atualizado. Mas esse procedimento já está sendo feito, né? A gente espera que muito em breve possamos oferecer uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem muito melhor. Quando a gente fala aqui, pessoal, dentro ainda do assunto do anexo 2 da plataforma NAVE, tem umas informações que, na verdade, elas não servem só para a plataforma NAVE, elas servem para qualquer situação que a gente vai trabalhar de produzir material para os alunos. Então, quando a gente vai produzir slides, a gente deve, quando é para projetar, quando a gente quer fazer para projetar na tela, a gente deve fazer um slide mais limpo, a gente deve evitar de colocar muitas informações, sobrecarregar a visão da pessoa com muitas informações. Por quê? Porque, de modo geral, essas informações elas devem estar contidas ali num livro, num artigo científico, e quando a gente prepara o slide, a gente vai botar só uma dica ali para a gente lembrar, só uma informação menor, a gente não precisa sobrecarregar com tantas informações. E como eu digo assim, ó, se for para projetar na tela, durante uma aula, fica muito cansativo a gente colocar letra pequena, muitas informações ao mesmo tempo, e isso não é legal.
Algo que é bastante interessante é usar, por exemplo, gravuras. A gente pode colocar alguma figura que quando a gente veja ali nos lembre aquele conteúdo. E aí vai cumprir uma função bem importante de ilustrar a página e também nos ajudar a tornar mais enxuta essa informação. Evitar o excesso de informação em cada slide e prezar por uma letra maior com uma quantidade menor de informações. E agora a gente está nessa parte mais pedagógica, conceitual, mas também no projeto político-pedagógico constam informações sobre os ícones da plataforma. Vocês já tiveram, né, já viram um pouco desse assunto. Por exemplo, o conceito de cada um daqueles ícones que são colocados ali, para que servem, qual é a ideia. Então, a parte assim conceitual consta também aqui no projeto político-pedagógico. Quais são as atribuições do docente, do professor, instrutor, e as atribuições do tutor na plataforma durante os cursos, não só na plataforma, durante a execução dos cursos do Sejude. Isso consta aqui e a gente vai ver o que é que tem escrito sobre isso. Aqui na página 48, quais são as atividades dos tutores? Esclarecer dúvidas dos alunos sobre a plataforma, né? Incentivar e favorecer a diversidade cultural do grupo, comentar e aprofundar ideias trazidas nos fóruns, valorizar a participação individual, promovendo a interação e cooperação, distribuir papéis e responsabilidades, orientando as equipes, fornecer feedback rapidamente, feedback individual sobre as tarefas e discussões, promover a facilitação do cumprimento do programa, observar o cumprimento do agendamento das atividades, encaminhar os problemas para a coordenação pedagógica, acompanhar a realização dos trabalhos e provas, ajudar a corrigir, lançar na plataforma as notas e resultados obtidos pelos alunos, se assim definido pelo professor, informar ao professor sobre os eventuais problemas na turma, né, caso ocorram esses problemas, participar das reuniões com a coordenação, quando convocado, encaminhar para a coordenação relatório contendo as perguntas mais frequentes no período, as respostas para as perguntas e o levantamento quantitativo de dúvidas encaminhadas, indicando os assuntos ou itens do conteúdo a que se referem, analisar constantemente o material apresentado aos alunos, autoavaliação para verificar a exatidão e a adequação à proposta da disciplina. A gente percebe aqui que o tutor ele tem esse papel do acompanhamento bem próximo, do acompanhamento contínuo. Ele deve dar feedback para os alunos de forma constante e o mais rápido possível. Então, eu não posso assumir uma tutoria e eu resolver ir ali no fórum, por exemplo, que o fórum é semanal. Aí eu vou escolher terça-feira, eu vou lá no fórum e boto terça-feira a minha contribuição ali para os alunos, leio a resposta de todo mundo e coloco. Não, gente, porque os alunos, eles são de atividades variadas, de setores variados do tribunal e eles têm ali seu tempo de trabalho, seu tempo de atuação ali na plataforma totalmente diferentes. Então, o trabalho do tutor é pelo menos diariamente, 1 hora por dia, entrar ali na plataforma e olhar os fóruns, olhar nos locais mais onde possa haver comunicação dos alunos e dar um retorno. Esse retorno ele tem que ser rápido, ele tem que ser imediato, senão não teria sentido ter trabalho de tutoria. Se for para o aluno perguntar, para o aluno falar, para o aluno ter dúvida e ele ficar ali sem ter esse apoio, então, ele esperava o próximo dia de aula interativa para falar com o professor, se a gente fosse pensar por essa lógica. A ideia não é essa. A ideia de se estabelecer a tutoria é justamente de permitir esse acompanhamento, de possibilitar para os alunos esse acompanhamento mais próximo e diário com alguém que lhe dê respostas rápidas. Na questão de atividades, é responsabilidade do tutor corrigir as provas, corrigir os trabalhos passados pelo professor? Gente, diz aqui que ele deve ajudar, ele deve colaborar nessa correção. Se eu sou a professora e eu vou passar uma atividade, especialmente se essa atividade for de cunho subjetivo, com respostas ali para serem elaboradas pelo próprio aluno, dizendo respeito ali a certo conteúdo, a certos conceitos, então não é correto que eu repasse
essa responsabilidade de correção para o tutor, a não ser que eu elabore um espelho. Sabe aquelas provas da OAB, onde tem um espelho assim, mesmo para as questões subjetivas, tem aquele espelho ali onde diz informações que devem necessariamente conter ali nas respostas para que elas sejam consideradas corretas, a não ser que eu faça um espelho, que eu faça a devida instrução, eu como docente, dessa minha equipe ali, dos meus tutores, para que eles possam fazer a correção. E ainda assim orientando os tutores que, se surgir alguma resposta que eles fiquem em dúvida, que eles não corrijam, eles separem ali aquela avaliação e repassem, que eu mesma faço a correção. Então, esse é o correto. Por outro lado, o que tenho a falar também dos tutores é sobre essa importância do tutor se ver como alguém efetivamente integrado na equipe docente. O tutor, ele tem que se sentir responsável para que esse processo de educação dê certo, para que o aluno se sinta contagiado, com vontade de participar, com vontade de colaborar. Então, a atuação bastante ativa de uma tutoria, ela tem esse potencial de ajudar no incentivo, na dinâmica, para que a turma se sinta incentivada. Esse papel, sim, pertence ao tutor. E os docentes? Quais as atribuições dos docentes? Docentes, no caso, instrutores, tá, pessoal? Os professores, eles precisam selecionar textos, tá? Seja deles, seja texto de outros estudiosos, de outras pessoas da área da ciência que ele está ensinando. Deve organizar esse material dentro da carga horária prevista do curso. Deve gravar a videoaula. Cada semana tem que ter uma videoaula. Tem gente que gosta de falar mais, que prefere trazer mais exemplos, que prefere uma aula mais cheia de exemplos, às vezes precisa de mais tempo. Então, essa aula pode ser de até ali uns 50 minutos, mas assim, no mínimo 30, pelo menos 30 minutos de aula. E esses 30 minutos podem ser fragmentados, não é necessário que a gente comece e só pare na hora que o relógio bateu ali e marcou 30 minutos. Não, eu posso dividir. Eu tenho uma aula de 30 minutos, eu quero dividir esse conteúdo em 3 vídeos de 10 minutos. Eu posso fazer. Então, eu vou fazer, no lugar de 3 de 10, eu vou fazer 6 vídeos pequenos de 5 minutos. Tá tranquilo. Isso daí não tem impedimento qualquer, não tem nenhum problema, pode ficar à vontade para fazer dessa forma, mas o fato é que tem que ter esse vídeo, porque a aula, como a gente já viu, né, em regra ela é feita com o material semanal disponibilizado, o fórum semanal, a aula interativa, onde é para tirar ali as dúvidas, e a videoaula onde essa aula vai ser dada, o conteúdo é ensinado na videoaula. Depois a aula interativa é apenas um encontro para sanar alguma dúvida, para esclarecer algum ponto de maior relevância que o professor considere, para fazer comentários, inclusive, sobre os fóruns, sobre as atividades do fórum, explicar sobre alguma atividade que foi proposta, dar feedback sobre alguma atividade. É para isso que vale a aula interativa, esse momento de interação do aluno com o professor. Também a questão dos fóruns, ele tem que fazer fóruns interessantes, que estimule a participação, a criatividade dos alunos. A avaliação, né? O professor é quem vai definir essa avaliação dos alunos, como é que vai ser o seu critério de avaliação. Isso aí não é o tutor pode, como eu já disse, ajuda ali a corrigir, mas quem define o critério de avaliação é o professor. E aqui, no projeto político-pedagógico, diz que o feedback é no prazo máximo de 24 horas, tem que ter esse acompanhamento bem presente realmente das turmas. A questão da agenda, da semana também, o professor é quem organiza, tem que organizar de um modo, lembrando que cada semana é de 5 horas, né? O aluno ele tem 1 hora por dia para estudar dentro da semana de segunda a sexta, então ele deve organizar o seu conteúdo levando em conta que serão 5 horas de estudo dentro de cada semana, segunda a sexta-feira. E cabe ao professor, inclusive, verificar como é que está sendo a atuação da sua equipe de tutores, tá? E trazer isso, conversar com a coordenação pedagógica sobre este assunto. E por fim, para fechar o projeto político-pedagógico do SEJUD, tem aqui o regimento interno. Na verdade, a gente não precisa estudar, vocês já viram em outro momento, ou tem a oportunidade de ler. E para encerrar o nosso projeto político-pedagógico, a gente emprestou a ideia da doutora Andréa Rezende Russo,
na sua obra que fala sobre uma moderna gestão de pessoas no poder judiciário. A sociedade exige um judiciário proativo, ágil, sensível às transformações sociais e envolvido com elas, comprometido com os interesses do povo. Bem acertada, né, pessoal? Bem acertada essa expressão aqui da doutora Andrea Russo, e nada melhor para poder encerrar aqui a nossa explanação sobre o projeto político pedagógico.